Quem olha para mim hoje só vê uma velhinha frágil, mas por trás desse sorriso enrugado se esconde uma criança que teve a inocência arrancada pelas mãos de quem deveria protegê-la. As cicatrizes mais profundas são aquelas que ninguém consegue ver. Meu nome é Maria das Dores Ferreira, mas todos me conhecem como Dona Dorinha. Tenho 87 anos e carrego há mais de 7 décadas um segredo que me consumiu por dentro como veneno lento. Nasci e fui criada em Brotas, uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, onde o sol nascia preguiçoso por trás das montanhas e se punha tingindo o céu de um laranja que parecia pintura de artista. Era um lugarzinho simples, com uma praça central, uma igrejinha branca e casas com quintais que se estendiam até onde a vista alcançava. Lugar onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, menos do que acontecia de verdade por trás das portas fechadas. Nossa casa ficava um pouco afastada do centro, numa ruazinha de terra batida, que nos dias de chuva virava um lamaçal. Era uma casa simples, de madeira, com uma varanda na frente, onde meu pai costumava sentar depois do trabalho para tomar um café e observar o mundo passar. E que homem era meu pai, meu Deus! Seu Antônio Ferreira era jardineiro. Tinha mãos calejadas do trabalho duro, mas um toque tão delicado que fazia as flores mais teimosas desabrocharem como por milagre. Queria muito que vocês deixassem um comentário dizendo de onde estão assistindo esse vídeo. Saber que tem gente de tantos lugares diferentes me ouvindo me dá força para continuar essa história tão difícil. Se puderem deixar um like e se inscrever no canal também, isso me ajuda muito. É como um abraço virtual que vocês me dão. Meu pai acordava com as galinhas, antes mesmo do sol aparecer. Lavava o rosto na bacia de alumínio que ficava no quintal, tomava um café preto forte que ele mesmo fazia para não acordar minha mãe, e saía para o trabalho assobiando baixinho. Cuidava dos jardins das famílias ricas da cidade, mas o jardim que ele mais gostava era o da Dona Cecília, nossa vizinha da casa grande que ficava logo depois da curva. Dona Cecília era viúva, não tinha filhos, e tratava meu pai com um respeito que nem todo mundo tinha por um simples jardineiro naquela época. Seu Antônio, o senhor não é jardineiro, é um artista, ela dizia, e os olhos do meu pai brilhavam como estrelas. Ele passava horas naquele jardim, conversando com as plantas como se fossem gente, e elas respondiam crescendo mais bonitas que em qualquer outro lugar. Eu tinha 9 anos quando tudo aconteceu, mas lembro de cada detalhe como se fosse hoje. Antes disso, minha vida era simples, mas feliz. Meu pai fazia questão de me levar com ele sempre que podia. Dorinha é minha ajudante especial, ele dizia com orgulho quando alguém perguntava o que eu estava fazendo ali. Aprendi com ele a diferença entre todas as flores, a melhor época para plantar cada uma, quanto de água e sol elas precisavam. As plantas são como pessoas, filha, ele me ensinou. Cada uma precisa de um cuidado diferente para crescer forte. Minha mãe, Dona Helena, era outra história. Desde que me entendo por gente, ela tinha dias ruins, como meu pai chamava. Dias em que não saía da cama, em que chorava sem motivo, em que quebrava coisas e gritava com as paredes. Sua mãe tá doente da cabeça, Dorinha. Meu pai me explicou quando eu ainda era pequena demais para entender. Mas não é culpa dela, e a gente precisa ter paciência. E ele tinha, meu Deus, quanta paciência aquele homem tinha. Nos dias bons, ela até sorria, fazia um doce de abóbora que era uma delícia, e chegava a me pentear e fazer trança no meu cabelo. Mas esses dias foram ficando cada vez mais raros. A maior parte do tempo, ela ficava quieta num canto, com um olhar perdido, ou então se irritava por coisas à toa. Tinha vezes que ela sumia com o dinheiro que meu pai guardava embaixo do colchão, dinheiro suado que ele estava juntando para me mandar para a escola na cidade vizinha, onde o ensino era melhor. Para que precisa dessa menina estudando tanto? Vai acabar igual a mim mesmo, cuidando de casa, ela dizia. E meu pai só baixava a cabeça e ia trabalhar mais horas para juntar tudo de novo. Tinha dias que ela nem me olhava na cara, como se eu nem existisse. Em outros, me vigiava como se eu fosse fazer alguma coisa errada a qualquer momento. Igualzinha ao pai, ela murmurava com desprezo, como se ser parecida com meu pai fosse a pior coisa do mundo. Mas meu pai era meu herói, meu porto seguro, meu céu estrelado nas noites escuras.
Ele me levava nas costas quando o caminho era longo demais para minhas perninhas, me contava histórias que inventava na hora antes de dormir, me ensinava a reconhecer os pássaros pelo canto. Um dia você vai voar longe, minha filha, ele dizia, mais longe do que eu jamais consegui. Aos domingos, nosso dia preferido, a gente acordava cedinho e ia pescar no ribeirão que dava nome à cidade. Sentávamos lado a lado na beirada, com os pés balançando na água fresca, dividindo um pedaço de pão com manteiga que ele trazia enrolado num guardanapo. Eram os melhores momentos da minha vida, quando o mundo parecia perfeito e eu acreditava que nada de ruim poderia acontecer. Meu pai tinha um jeitinho especial de fazer as coisas mais simples parecerem mágicas. Quando chovia forte e eu tinha medo dos trovões, ele me ensinava a contar os segundos entre o relâmpago e o barulho. Cada segundo é 1 quilômetro que a tempestade está longe de nós, explicava. E aquilo virava uma brincadeira que espantava o medo. Quando eu caía e ralava o joelho, ele soprava o machucado 3 vezes e dizia que seu sopro tinha poderes curativos especiais. E eu juro que a dor passava na mesma hora. Ô Dorinha! Ele sempre me chamava assim, com um carinho na voz que até hoje ecoa nos meus ouvidos. Promete pro seu pai que você nunca vai perder esse brilho nos olhos, esse jeito de ver beleza em tudo? E eu prometia, sem saber que aquela promessa seria tão difícil de cumprir. Meu pai não era um homem estudado, mal sabia escrever o próprio nome, mas tinha uma sabedoria que não se aprende nos livros. Ele conhecia os ciclos da lua, sabia quando ia chover só de olhar para o céu, entendia a linguagem silenciosa das plantas. Tudo na vida tem seu tempo, filha, ele me ensinou. Não adianta querer apressar o que precisa amadurecer devagar. Eu era filha única, fruto de um casamento que, pelo que entendi anos depois, nunca foi feliz de verdade. Minha mãe casou porque engravidou, meu pai casou por responsabilidade. Ele tentou. Deus sabe como ele tentou fazer aquilo dar certo. Trazia flores para ela, mesmo sabendo que acabariam jogadas no lixo. Falava com ela com uma paciência de santo, mesmo quando ela o tratava como se fosse menos que gente. Seu pai é um fraco, minha mãe me dizia quando estávamos sozinhas. Um homem que não teve coragem de ir embora daqui, de buscar coisa melhor. Eu não entendia como ela podia dizer aquilo de alguém que trabalhava de sol a sol para não deixar faltar nada em casa. Na escola, eu não tinha muitos amigos. As outras crianças achavam minha mãe esquisita, diziam que ela era louca e acabavam se afastando de mim também. Mas meu pai nunca deixou que eu me sentisse sozinha. As pessoas têm medo do que não entendem, Dorinha. Ele me explicou uma vez, quando cheguei em casa chorando porque ninguém queria brincar comigo. Mas um dia, elas vão ver o quanto você é especial. Ele secou minhas lágrimas com aquelas mãos calejadas e me levou para ajudar no jardim de Dona Cecília, onde passei a tarde aprendendo a fazer mudas de rosa. Dona Cecília também gostava muito de mim. Sempre que eu ia lá com meu pai, ela me oferecia um copo de leite com biscoitos de polvilho que ela mesma fazia. Sentava comigo na varanda e me mostrava livros com figuras coloridas. Me ensinava palavras novas, me contava histórias de quando era jovem e tinha viajado para lugares que eu nem sabia que existiam. Essa menina tem uma luz especial, seu Antônio. Ela dizia para meu pai, que sorria com aquele orgulho que só os bons pais sentem. Ela percebeu os problemas que tínhamos em casa. Tinha dias que eu chegava lá com uma marca roxa no braço de quando minha mãe me agarrava com força. Ou com olheiras de não ter dormido direito porque ela passou a noite tendo um dos seus ataques, gritando e quebrando coisas. Dona Cecília nunca perguntava diretamente, mas seus olhos preocupados diziam tudo. Ela começou a me convidar mais vezes, a me ensinar a ler e escrever melhor do que na escola, a me mostrar que existia um mundo além daquela nossa vida pequena. E assim foram meus primeiros 9 anos de vida. Uma dança constante entre a luz que meu pai trazia e a sombra que minha mãe projetava. Eu aprendendo a pisar com cuidado, a ler os humores, a me esconder quando necessário e a guardar para mim os segredos da nossa casa. Porque o que acontecia entre aquelas paredes era assunto nosso. Meu pai sempre dizia, não precisava que a cidade inteira soubesse. Se eu soubesse que aquela manhã de quinta-feira seria a última vez que veria meu pai sair para o trabalho, assobiando baixinho e prometendo trazer uma surpresa para mim na volta,
Se eu soubesse, teria corrido até ele, teria abraçado com toda a força que meus bracinhos magros permitiam, teria dito o quanto eu o amava. Mas a gente nunca sabe quando é a última vez, não é mesmo? A vida não nos avisa quando vai arrancar de nós o que temos de mais precioso. Naquela manhã, o céu estava mais azul que de costume. As cigarras cantavam como se estivessem ensaiando para um concerto, e havia um perfume de dama da noite no ar, mesmo não sendo hora dessas flores se abrirem. Detalhes que só percebi depois, como se a natureza estivesse tentando me avisar que algo importante estava prestes a acontecer. Meu pai saiu como todos os dias, mas antes de ir, parou na porta, olhou para trás e sorriu para mim de um jeito diferente. Um sorriso que parecia guardar todos os segredos do mundo. "Cuida da sua mãe, Dorinha", foram suas últimas palavras. "E não esquece nunca do quanto seu pai te ama." Acenei despreocupada, sem saber que aquelas palavras ficariam gravadas na minha memória para sempre, como um tesouro precioso que eu revisitaria nos momentos mais escuros que estavam por vir. Porque naquele mesmo dia, tudo que eu conhecia como vida iria desmoronar como um castelo de areia na maré alta. E o monstro que dormia dentro da minha mãe finalmente mostraria sua verdadeira face. Foi numa quinta-feira de outubro de 1945 que meu mundo virou de cabeça para baixo. Lembro que o sol estava quase se pondo quando bateram na nossa porta. Eu estava na cozinha tentando fazer um mingau de fubá do jeito que meu pai gostava. Queria fazer uma surpresa para quando ele chegasse do trabalho. Minha mãe estava deitada. Tinha sido um dos seus dias ruins. Quando abri a porta, vi o rosto do seu Juvenal, que trabalhava com meu pai nos jardins das casas grandes. Seu Juvenal nunca foi homem de muitas palavras, mas naquele dia ele parecia que tinha engolido a própria língua. Ficou ali parado, o chapéu nas mãos, rodando entre os dedos como se quisesse furar o fundo dele. "Aconteceu uma coisa com seu pai, menina." Ele finalmente disse, a voz embargada. "Ele caiu no jardim da dona Marlene. Não se levantou mais. No começo, não entendi direito. Achei que meu pai tinha tropeçado, machucado a perna, algo assim. Mas quando vi os olhos do seu Juvenal marejados, percebi que era mais grave. Seu coração parou, Dorinha. Foi muito rápido, ele nem sofreu. O doutor disse que foi um ataque fulminante. As palavras entraram nos meus ouvidos, mas não faziam sentido na minha cabeça. Como assim meu pai tinha morrido? Papai, que naquela manhã mesmo tinha me dado um beijo na testa e prometido trazer uma surpresa? Não podia ser verdade. Senti minhas pernas fraquejarem. O chão parecia que tinha sumido debaixo dos meus pés. Meu pai não podia ter morrido assim, de repente, sem nem se despedir direito. Seu Juvenal disse que precisava avisar minha mãe. Chamei por ela, mas ela não respondeu. Tive que ir até o quarto puxá-la da cama. "Mãe, o seu Juvenal tá aqui. É sobre o papai." Ela abriu os olhos, irritada por ter sido acordada, e foi até a sala arrastando os pés, amarrando o roupão desbotado na cintura. Quando seu Juvenal contou o que tinha acontecido, achei que minha mãe fosse desabar, que fosse gritar, chorar, se desesperar. Mas ela ficou parada, olhando para ele com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era tristeza, não era choque. Era como se estivesse processando uma informação complicada. "E o corpo?" Foi a primeira coisa que ela perguntou, com uma voz fria que me deu arrepios. "Tá na casa da dona Marlene. O doutor ainda tá lá. Vão trazer ele para casa assim que puderem." Minha mãe assentiu, como se estivesse recebendo notícias sobre o tempo, não sobre a morte do marido. "Pode ir, seu Juvenal. Obrigada por avisar." E fechou a porta na cara dele. Fiquei parada no meio da sala, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem que eu nem percebesse. Meu pai tinha morrido, meu pai, meu herói, meu protetor, meu melhor amigo. Como eu ia viver sem ele? Quem ia me levar para pescar no domingo? Quem ia me ensinar os nomes das plantas? Quem ia me defender quando minha mãe tivesse seus dias ruins? "Para de choramingar, menina", minha mãe disse, me olhando com desprezo. "Vai ter que ser forte agora. Seu pai não volta mais." Naquela noite trouxeram o corpo do meu pai para ser velado em casa, como era costume na época. Colocaram ele na sala, num caixão simples, com um terço nas mãos cruzadas sobre o peito. Parecia que estava dormindo, mas seu rosto não tinha mais aquele brilho de vida que sempre me encantou. Estava pálido,
imóvel, como uma estátua de cera que só lembrava vagamente o meu pai. As pessoas da cidade começaram a chegar. Vizinhos, conhecidos, até gente que eu nunca tinha visto antes. Trouxeram café, pão, bolo de fubá, sentavam, rezavam, contavam histórias sobre meu pai. Seu Antônio era um homem bom, diziam. Trabalhador, honesto, nunca negou ajuda a ninguém. Dona Cecília foi das primeiras a chegar. Me abraçou forte, sem dizer nada, apenas me apertando contra ela enquanto eu chorava. Aquele abraço sincero foi o único consolo que recebi naquela noite. Depois, ela se aproximou da minha mãe, que estava sentada num canto, estranhamente calada. Helena, ouvi Dona Cecília dizer baixinho. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui, qualquer coisa mesmo. Minha mãe apenas assentiu, sem erguer os olhos. Parecia estar em outro mundo, como se aquele velório não tivesse nada a ver com ela. Passei a noite inteira sentada ao lado do caixão do meu pai. Não conseguia sair dali, como se minha presença pudesse de alguma forma trazê-lo de volta. As pessoas tentavam me tirar, diziam que eu precisava descansar, mas eu recusava. Era a minha última noite com meu pai e eu não ia desperdiçar um minuto sequer. De vez em quando, eu estendia a mão e tocava a dele, tão fria, tão diferente daquelas mãos quentes que sempre me davam segurança. Eu ainda não conseguia acreditar. Como alguém tão cheio de vida podia simplesmente partir assim, sem aviso? No dia seguinte, levaram meu pai para o cemitério. Foi enterrado num cantinho simples, debaixo de uma árvore de ipê que, ironicamente, estava toda florida naquela época do ano. Meu pai teria achado aquilo bonito, ele que amava tanto as flores. O padre disse umas palavras. As pessoas jogaram flores sobre o caixão e então começaram a jogar terra. Cada pasada de terra que caía era como se estivessem enterrando um pedaço do meu coração junto. Quando voltamos para casa, o silêncio era ensurdecedor. As pessoas tinham ido embora, levando consigo o burburinho que de alguma forma tornava aquela dor um pouco menos solitária. Agora éramos só eu e minha mãe, num vazio que parecia não ter fim. 2 semanas se passaram num estado de torpor. Eu me arrastava pela casa como um fantasma, sem vontade de comer, de brincar, de viver. Minha mãe quase não falava comigo. Passava os dias trancada no quarto ou então sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando para o nada com aquele mesmo olhar vazio. As vizinhas traziam comida, perguntavam se precisávamos de alguma coisa, mas logo iam embora, desconfortáveis com aquele clima pesado que tinha se instalado em nossa casa. Foi na 3ª semana após a morte do meu pai que tudo começou a mudar. Eu estava no quintal, olhando para as plantas que meu pai cuidava com tanto carinho e que agora começavam a murchar, quando minha mãe apareceu na porta. Parecia diferente, havia uma energia estranha nela, um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. "Venha cá, Dorinha", ela me chamou, com uma voz que tentava ser doce, mas que soava falsa aos meus ouvidos. Obedeci, com aquele aperto no peito que eu sempre sentia quando ela usava esse tom. Quando entrei na sala, vi que ela tinha arrumado todas as coisas do meu pai numa caixa grande. Suas roupas, seus poucos pertences, até o chapéu que ele usava para trabalhar. "O que a senhora está fazendo?", perguntei, sentindo um medo crescer dentro de mim. "Arrumando a casa. Não precisamos mais dessas coisas." Ela respondeu como se estivesse falando de trastes velhos, não das lembranças do meu pai. "Mas, mãe, são as coisas do papai", protestei, as lágrimas já voltando aos meus olhos. "Seu pai está morto, Dorinha. Morto e enterrado, e nós temos que seguir em frente." Ela disse aquilo com uma frieza que me gelou até os ossos, como se estivesse anunciando que ia jogar fora um móvel quebrado, não as memórias do homem que tinha sido seu marido por 10 anos. Quando ela pegou a caixa e começou a caminhar para fora, corri atrás dela. "A senhora não pode fazer isso. Por favor, mãe, deixa pelo menos eu ficar com algumas coisas dele." Foi quando ela se virou e vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes. Um ódio profundo, visceral. "Chega!" ela gritou, largando a caixa no chão com um baque. "Chega dessa choradeira. Seu pai era um fraco, um inútil, que nem conseguiu juntar dinheiro suficiente para nos deixar seguros quando morresse. E agora eu tenho que carregar o fardo de criar você sozinha."
Fiquei paralisada, as palavras dela me atingindo como chicotadas. Como ela podia falar assim do meu pai? Do homem que tinha trabalhado até o último dia de vida para dar o melhor que podia para nós duas? A senhora não pode falar assim dele, sussurrei, a voz tremendo de raiva e dor. Foi quando senti o tapa. Forte, na altura do meu rosto, me pegando tão de surpresa que cambaleei para trás. Minha mãe nunca tinha me batido assim antes. Tinha seus momentos de irritação, de gritos, mas nunca tinha chegado a esse ponto. Não me diga o que posso ou não posso fazer, sua ingrata. Ela vociferou, os olhos injetados, a respiração pesada. Agora sou eu quem manda nessa casa, e você vai aprender a me respeitar. Naquela noite, tranquei-me no meu quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo meu pai, pela sua ausência que doía como uma ferida aberta. Chorei pela mãe que eu nunca realmente tive, pela família que agora estava destroçada para sempre. E chorei por mim, pela menina de 9 anos que de repente se viu tão sozinha no mundo. Nos dias que se seguiram, foi como se um monstro tivesse tomado conta da minha mãe. A mulher que antes alternava entre dias bons e ruins, agora parecia ter apenas dias terríveis. Os gritos se tornaram constantes, os tapas frequentes por qualquer coisa. Se eu demorava para fazer uma tarefa, se a comida não estava do jeito que ela queria, se eu mencionava o nome do meu pai. Seu pai não está mais aqui para te mimar, ela gritava, me sacudindo pelos ombros com tanta força que meus dentes batiam uns nos outros. Agora você vai aprender a viver no mundo real. Uma noite, ela chegou em casa cheirando a bebida. Nunca tinha visto minha mãe beber antes. Meu pai não permitia álcool em casa. Ela cambaleava, falava coisas sem sentido, ria sozinha. Quando me viu sentada à mesa tentando fazer minha lição de casa, veio até mim com passos incertos. Olha só para você, ela disse, agarrando meu queixo com força, me obrigando a olhar para ela. A cara dele todinha, os mesmos olhos, o mesmo jeito. Pensa que não sei que ele amava mais você do que a mim? Que preferiu botar o fígado para fora trabalhando para te dar estudo em vez de dar uma vida melhor para mim? Tentei me soltar, mas ela só apertou mais. Eu era bonita, sabia? Podia ter casado com qualquer um, ter ido embora dessa cidade, mas fiquei presa aqui, com um homem que mal sabia escrever o próprio nome e uma filha que só me deu trabalho. A raiva dela era como um veneno que se espalhava pelo ar, me sufocando. Consegui me soltar e corri para meu quarto, trancando a porta. Ouvi quando ela veio atrás, batendo na madeira com tanta força que pensei que fosse arrebentar. Abre essa porta, sua ingrata! Abre ou vai se arrepender! Fiquei encolhida na cama, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, os gritos pararam. Ouvi os passos dela se afastando, tropeçando pelo corredor, depois o baque do corpo caindo na cama dela. Só então respirei fundo, as lágrimas silenciosas molhando meu travesseiro. Naquela noite, enquanto olhava pela janela do meu quarto para o céu estrelado, rezei pela primeira vez desde a morte do meu pai. Rezei pedindo força, pedindo proteção, pedindo um milagre que me tirasse daquele pesadelo. O que eu não sabia era que as coisas ainda podiam piorar muito. E pioraram. Minha mãe começou a me trancar em casa quando saía. Dizia que era para eu não fugir, não fazer besteira. Mas eu acho que no fundo era para ninguém ver as marcas que ela deixava em mim. Os hematomas nos braços, de tanto me sacudir. O lábio partido, das vezes em que ela perdia completamente o controle. Parei de ir à escola. Ela dizia às pessoas que eu estava doente, que precisava de cuidados em casa. Na verdade, ela não queria que eu contasse a ninguém o que acontecia entre aquelas paredes. Ninguém vai acreditar em você. Ela me ameaçava. Vão dizer que você é uma menina mentirosa, ingrata, que quer prejudicar a própria mãe. E eu acreditava. Afinal, quem daria ouvidos a uma criança contra a palavra de um adulto? Especialmente numa época e num lugar onde bater em filho era considerado normal, parte da educação. E assim fui me fechando, me encolhendo, tentando me tornar invisível para não despertar a ira dela. À noite, quando ela finalmente dormia, geralmente depois de beber até cair,
Eu me esgueirava para fora do quarto e ia até a cozinha. Abria a gaveta onde meu pai guardava suas poucas coisas pessoais, coisas que conseguia esconder antes que minha mãe jogasse fora. Um canivete pequeno que ele usava para cortar barbantes no jardim. Um lenço que ainda tinha seu cheiro. Uma foto amarelada, a única que tínhamos, tirada no dia do batizado. Segurava aqueles objetos contra o peito, como se pudesse absorver um pouco da força dele, como se pudesse sentir sua presença me protegendo. E então voltava para meu quarto, escondendo-os debaixo do colchão antes que minha mãe pudesse descobrir. Foi numa dessas noites, quase 6 meses depois da morte do meu pai, que comecei a planejar minha fuga. Percebi que não podia continuar vivendo daquele jeito. Cada dia era pior que o anterior. Minha mãe estava afundando cada vez mais no álcool, nas drogas que um homem estranho começou a trazer para ela. Tinha dias que ela não saía da cama, tremia, suava, gritava com pessoas que não estavam ali. Em outros, tinha uma energia frenética, falava sem parar, fazia planos malucos, dizia que ia nos tirar dali, que ia para a capital, que ia ser rica. E em todos esses dias sobrava para mim. Eu era o saco de pancadas, a válvula de escape para toda a raiva, toda a frustração, toda a loucura que tomava conta dela. Já não me lembrava mais como era sorrir, como era sentir alegria. Meu corpo estava coberto de marcas, meu coração de cicatrizes ainda mais profundas. Comecei a guardar comida. Um pedaço de pão aqui, uma fruta ali. Juntei as poucas roupas que ainda me serviam. Peguei o dinheiro que encontrei escondido numa lata de biscoitos na cozinha. Dinheiro que minha mãe provavelmente guardava para comprar mais bebida ou drogas. Não era muito, mas talvez fosse o suficiente para me levar até a cidade vizinha, onde morava uma tia que eu mal conhecia, irmã do meu pai. Planejei tudo para um domingo, dia em que minha mãe geralmente bebia mais e dormia mais pesado. Ia esperar ela cair no sono, pegar minhas coisas e sair pela janela do meu quarto, que dava para o quintal dos fundos. Dali, seguiria pelo caminho que meu pai me mostrou uma vez, através do pasto do seu Geraldo, até chegar na estrada principal. Com sorte, conseguiria uma carona com alguém que estivesse indo para a cidade vizinha. Mas o destino tinha outros planos para mim. Na véspera do dia que tinha planejado fugir, minha mãe chegou em casa mais cedo que o normal, e não estava sozinha. Trouxe com ela um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, magro, com um olhar que me deu arrepios assim que pousou em mim. "Essa é a minha filha", ela disse, me apresentando como se eu fosse um objeto. "Dorinha, cumprimente o seu Walter. Ele vai ficar conosco por uns tempos." Engoli em seco, sentindo um nó na garganta. Havia algo de predatório no jeito como aquele homem me olhava, como sua língua passava pelos lábios quando me media de cima a baixo. "Prazer", murmurei, baixando os olhos para o chão. "O prazer é todo meu, Dorinha", ele respondeu, com uma voz que parecia o rastejo de uma cobra. "Sua mãe me falou muito sobre você." Naquela noite, os gritos foram piores que nunca. Não apenas os da minha mãe, mas os daquele homem também. Ouvi barulhos de móveis sendo arrastados, vidros quebrando, risadas estranhas. E depois, silêncio. Um silêncio pesado, opressivo, que me deixou ainda mais apavorada que os gritos. De madrugada, quando tudo parecia calmo, ouvi a porta do meu quarto se abrir lentamente. Fingi que estava dormindo, o coração batendo tão forte que tinha certeza que podia ser ouvido. Senti o cheiro de bebida e cigarro antes mesmo de sentir o peso no colchão ao meu lado. E então, uma mão pesada sobre minha boca. Quietinha. A voz do seu Walter sussurrou no meu ouvido. "Não queremos acordar sua mãe, queremos?" O que aconteceu depois foi tão terrível que minha mente, para se proteger, apagou muitos detalhes. Lembro do peso dele sobre mim, da dor, do medo paralisante. Lembro de tentar gritar, mas sua mão calosa tampava minha boca com tanta força que mal conseguia respirar. Lembro das lágrimas escorrendo pelo meu rosto, dos meus olhos fixos na janela, onde conseguia ver um pedacinho do céu estrelado. Pensei no meu pai. Pensei que se ele estivesse vivo, nada disso estaria acontecendo. Ele teria me protegido, teria mantido os monstros longe. Mas meu pai não estava mais lá.
e eu estava sozinha com os monstros que tinham invadido nossa casa. Quando finalmente acabou, quando ele saiu do meu quarto fechando a porta silenciosamente atrás de si, me enrolei debaixo das cobertas e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo dolorido cair num estado de dormência que não era bem sono, mas uma fuga temporária daquela realidade insuportável. No dia seguinte, mal conseguia andar. Minha mãe não parecia notar, ou se notou, não se importou. Estava ocupada demais com seu novo amigo, rindo alto na cozinha enquanto preparava um café da manhã que cheirava melhor que qualquer coisa que ela tinha feito nos últimos meses. "Vem comer, Dorinha", ela chamou, como se fosse um dia normal, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse entregado a própria filha a um predador. Sentei-me à mesa, os olhos baixos, incapaz de olhar para qualquer um deles. Senti o olhar de seu Walter sobre mim, aquele mesmo olhar predatório da noite anterior. Senti náuseas, mas forcei-me a engolir um pouco de café para não chamar atenção. "Hoje você vai limpar a casa toda", minha mãe anunciou, como se estivesse me dando uma boa notícia. "Seu Walter gosta de uma casa arrumada, não é mesmo, Walter?" Ele assentiu, passando a mão pelo cabelo oleoso. "Gosto sim, Helena, e também gosto de uma menina que sabe obedecer." O duplo sentido daquelas palavras não me escapou, mesmo com meus 10 anos recém-completados. Entendi naquele momento que o pesadelo da noite anterior não tinha sido um evento isolado. Era o começo de algo muito pior. Quando eles saíram depois do café, foram comprar cigarro, disseram, corri para o quintal e vomitei tudo o que tinha conseguido engolir. Depois, com as pernas trêmulas e o coração batendo descompassado, entrei em casa de novo e fui direto para meu quarto. Peguei a trouxa que já tinha preparado para minha fuga, coloquei dentro dela as poucas lembranças do meu pai que tinha conseguido salvar e saí pelos fundos. Não podia esperar até domingo. Não podia passar mais uma noite naquela casa. Mesmo que não conseguisse chegar até minha tia, mesmo que tivesse que dormir no mato, seria melhor que ficar ali esperando o monstro voltar. Mas não cheguei nem até o final do quintal. Minha mãe e seu Walter estavam voltando. Vi-os virar a esquina. Corri de volta para casa, escondi a trouxa debaixo da cama e fingi que estava limpando o quarto, como ela tinha mandado. Aquela foi, sem dúvida, a pior semana da minha vida. Cada noite trazia o mesmo horror, o mesmo desespero. Durante o dia, minha mãe me tratava ora com indiferença completa, ora com uma crueldade calculada, me forçando a trabalhar até a exaustão, me humilhando na frente do seu Walter, me batendo por qualquer motivo ou sem motivo algum. "Você devia me agradecer", ela disse uma noite, depois de me dar um tapa tão forte que meu ouvido ficou zunindo. "O Walter gosta de você. Ele pode nos tirar dessa miséria, pode nos levar para a cidade grande. Mas para isso, você tem que agradar ele, entendeu?" Entendi perfeitamente. Minha própria mãe estava me vendendo, me sacrificando pelo que achava que seria uma vida melhor. O amor que ela nunca realmente sentiu por mim tinha se transformado em algo muito pior. Uma indiferença tão profunda que permitia que ela fechasse os olhos para o sofrimento da própria filha. Foi no domingo, dia em que eu originalmente planejara fugir, que tudo chegou ao ápice. Estava lavando roupa no tanque do quintal, as mãos já em carne viva de tanto esfregar, quando ouvi os gritos vindos de dentro da casa. Minha mãe e seu Walter estavam discutindo, algo sobre dinheiro, sobre ele ter prometido dar a ela mais do que estava dando. "Você disse que ia me tirar daqui", ela gritava, a voz embargada pelo álcool que já começava a consumir logo cedo. "Disse que tinha dinheiro, que conhecia gente importante. E você disse que sua filha valia a pena." Ele respondeu, a voz fria como gelo. "Mas ela é só uma pirralha chorona. Nem consegue fazer direito o que eu quero." O que aconteceu em seguida foi tão rápido que mal tive tempo de processar. Ouvi um barulho de algo quebrando, depois o som de um corpo caindo pesadamente no chão. Depois, silêncio. Um silêncio pesado, carregado de algo terrível. Fiquei paralisada no quintal. O coração batendo tão forte que parecia que ia estourar. Alguns minutos depois, seu Walter saiu pela porta da cozinha. Havia sangue em sua camisa, em suas mãos. Ele não me viu,
Passou direto por mim como se eu fosse invisível e sumiu pela ruazinha de terra que passava atrás da nossa casa. Quando finalmente tive coragem de entrar, encontrei minha mãe estendida no chão da sala, um filete de sangue escorrendo de sua testa, onde um ferimento aberto mostrava onde ela tinha batido na quina da mesa. Estava imóvel, mas respirava. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não senti pena, não senti medo, não senti nada além de um cansaço profundo. Estava farta de viver naquele inferno, de ser tratada como um objeto, de ser abusada e negligenciada pelas pessoas que deveriam me proteger. Busquei minha trouxa escondida debaixo da cama, voltei para a sala e, sem olhar novamente para minha mãe desacordada no chão, caminhei para a porta. Foi quando ouvi sua voz, fraca mas carregada de ódio. Se sair por essa porta, nunca mais volte. Parei, a mão já na maçaneta. Não me virei, não queria ver seu rosto, não queria guardar essa última imagem dela. Não pretendo voltar, respondi, com uma voz que não parecia minha, uma voz que soava mais velha, mais cansada do que qualquer criança de 10 anos deveria soar. E então ela disse algo que me gelou até os ossos. Vou atrás de você. Vou te encontrar onde quer que vá. E quando encontrar, você vai se arrepender de ter nascido. Foi a gota d'água. O pouco de autocontrole que ainda me restava se esvaiu. Me virei, enfrentando-a pela primeira vez, vendo-a deitada no chão, sangrando, patética em sua raiva impotente. A senhora não é minha mãe. Minha mãe morreu junto com meu pai naquele dia. O ódio que vi em seus olhos naquele momento deveria ter me assustado, mas não assustou. Era como se eu tivesse crescido 10 anos naqueles últimos 6 meses, como se tivesse visto tanto o horror que nada mais pudesse me afetar. Saí pela porta e comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido antes, sem olhar para trás, sem pensar em nada, além de colocar a maior distância possível entre mim e aquela casa que tinha se transformado no meu inferno pessoal. Não sei quanto tempo corri, nem para onde estava indo exatamente. Só sei que em algum momento, exausta, com os pés sangrando dentro dos sapatos velhos, cheguei até a casa de Dona Cecília. Não tinha planejado ir para lá. Meus pés pareciam ter decidido por conta própria. Bati na porta com os últimos resquícios de força que me restavam. E quando ela abriu, quando vi seu rosto gentil se transformar em horror ao me ver naquele estado, suja, machucada, os olhos vazios de tanto chorar, simplesmente desabei. Socorro! Foi tudo que consegui dizer antes que o mundo escurecesse ao meu redor. Acordei num quarto limpo e arejado, com cortinas de renda balançando na brisa suave que entrava pela janela. Por um instante, pensei que tudo tinha sido um pesadelo terrível e que ia encontrar meu pai entrando pela porta a qualquer momento, mas a dor no corpo, os hematomas na pele me trouxeram de volta à realidade. Não estava em casa. Estava na casa de Dona Cecília. Ela entrou no quarto trazendo uma bandeja com sopa e pão. Tinha um sorriso gentil no rosto, mas seus olhos mostravam preocupação. Finalmente acordou, disse ela, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. Não perguntou nada. Não me pressionou. Apenas sentou-se na beirada da cama e segurou minha mão enquanto eu comia, lentamente, cada colherada parecendo pesar 1 tonelada. Fiquei 3 dias sem conseguir falar direito. Respondia apenas com gestos, acenos de cabeça, monossílabos. Era como se minha voz tivesse ficado presa naquela casa, junto com todas as partes de mim que tinham sido destruídas. Dona Cecília respeitou meu silêncio. Cuidou dos meus machucados, me deu roupas limpas, deixou que eu dormisse quanto precisasse. No 4º dia, quando o sol entrava pelas frestas da cortina, formando desenhos no chão de madeira, finalmente consegui contar. As palavras vieram aos tropeços, entrecortadas por soluços, por momentos em que o ar parecia sumir dos meus pulmões. Contei sobre os tapas, os xingamentos, as humilhações. Contei sobre o homem, sobre o que ele fazia comigo nas noites escuras. Contei sobre a indiferença da minha mãe, sobre como ela sabia e permitia, como se eu fosse nada mais que uma moeda de troca. Dona Cecília me escutou sem interromper. Vi as lágrimas silenciosas descendo pelo seu rosto enrugado. Vi como suas mãos apertavam o terço que sempre carregava consigo. Quando terminei, exausta,
Ela me abraçou de um jeito que há meses eu não era abraçada, com carinho, com respeito, com proteção genuína. Você nunca mais vai voltar para aquela casa, Dorinha, ela prometeu, a voz firme apesar das lágrimas. Nunca mais. Naquele mesmo dia, Dona Cecília chamou a polícia. O delegado veio até a casa, um homem de meia idade com um bigode grosso e olhos sérios. Tive que contar tudo de novo, cada detalhe doloroso, enquanto ele anotava em um caderninho gasto. Vi seu rosto endurecer ao ouvir sobre seu Walter. Vi a compaixão em seus olhos quando falei das noites em que minha mãe me trancava no quarto sem comida como castigo por qualquer coisa. Vamos buscar sua mãe e esse homem, ele garantiu, ajeitando o chapéu na cabeça antes de sair. Nenhuma criança merece passar pelo que você passou, menina. 2 horas depois, soubemos que tinham encontrado minha mãe, mas não seu Walter. Ele tinha desaparecido, provavelmente fugido para outra cidade assim que percebeu o que tinha feito. Minha mãe foi levada para a delegacia, gritando e esperneando, dizendo que eu era uma mentirosa, que estava inventando histórias para prejudicá-la. Mas os machucados no meu corpo contavam outra história. E quando o médico da cidade me examinou e confirmou os abusos, não houve mais como negar. Minha mãe foi presa, acusada de negligência, maus tratos e cumplicidade nos abusos que sofri. Soube depois que ela foi mandada para um hospício em São Paulo, onde foi diagnosticada com várias doenças mentais. Nunca mais a vi. Quanto a seu Walter, nunca descobriram seu paradeiro. Às vezes, nos meus pesadelos, ainda vejo seu rosto, ainda sinto seu cheiro de cigarro e suor, ainda ouço sua voz sussurrando no meu ouvido. Mas com o tempo, aprendi a acordar desses pesadelos e lembrar que estava segura, que ele nunca mais poderia me alcançar. Dona Cecília se tornou minha guardiã legal. Não foi fácil. Na época, uma mulher solteira adotar uma criança era algo quase inédito, especialmente numa cidade pequena como Brotas. Mas ela era respeitada na comunidade, tinha dinheiro e influência, e mais importante, queria me dar um lar. Lutou por mim como ninguém nunca tinha lutado antes. A adaptação foi lenta e dolorosa. Tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava gritando, suando frio, achando que estava de volta àquela casa, que minha mãe estava me batendo, que seu Walter estava entrando no meu quarto. Dona Cecília nunca perdeu a paciência. Sentava-se ao meu lado, segurava minha mão até eu me acalmar, me contava histórias felizes até eu conseguir dormir de novo. Durante o dia, os fantasmas também me perseguiam. Tinha medo de sair, de que as pessoas soubessem o que tinha acontecido comigo, que me julgassem, que cochichassem pelas minhas costas. A vergonha era como um manto pesado que eu carregava, mesmo sabendo, no fundo, que a culpa não era minha. Dona Cecília contratou uma professora particular para me ensinar em casa, já que eu não conseguia enfrentar a escola ainda. Dona Eunice vinha 3 vezes por semana. Me ensinava português, matemática, ciências e, o mais importante, me tratava como uma criança normal, não como uma coitadinha. Aos poucos, fui me reconstruindo. Aprendi a confiar novamente, primeiro em Dona Cecília, depois em Dona Eunice, depois no jardineiro que cuidava das roseiras e que tinha as mãos calejadas como meu pai. Depois, no cachorro vira-lata que Dona Cecília adotou para me fazer companhia. A casa dela era grande, antiga, cheia de cantos para explorar, de livros para ler, de histórias para descobrir. Era tão diferente da casa pequena e sufocante onde eu tinha vivido com meus pais, que às vezes parecia que aquela vida anterior tinha acontecido com outra pessoa, não comigo. Dona Cecília nunca tentou substituir meus pais. Nunca pediu que eu a chamasse de mãe, nunca fingiu que o passado não existia. Pelo contrário, me incentivava a falar sobre meu pai, a manter vivas as memórias boas, os ensinamentos dele sobre as plantas, sobre a vida. E quando a dor pela perda dele ficava insuportável, ela simplesmente me abraçava e dizia: "Chore o quanto precisar, Dorinha. As lágrimas limpam a alma." Sobre minha mãe, falávamos menos. Não por proibição ou tabu, mas porque as feridas ainda estavam muito abertas. Com o tempo, Dona Cecília me ajudou a entender que minha mãe era uma pessoa doente, que o que ela fez não era por maldade pura,
mas por uma mente quebrada que nunca recebeu o tratamento adequado. Isso não justifica o que ela fez com você. Dona Cecília me explicou um dia, enquanto bordávamos juntas na varanda. Nada jamais justificará, mas entender pode ajudar você a não carregar o peso do ódio pelo resto da vida. E ela estava certa. Levou anos, décadas até, mas eventualmente consegui não odiar minha mãe. Não a perdoei. Há coisas que vão além do perdão humano, mas aprendi a não deixar que o ódio por ela consumisse minha vida, meu futuro. Quando completei 12 anos, Dona Cecília me perguntou se eu gostaria de voltar para ter escola regular. Tinha medo, claro, mas algo dentro de mim queria tentar. Na minha cabeça de criança, voltar à escola era como provar que tinha sobrevivido, que os monstros não tinham vencido. O primeiro dia foi terrível. Os olhares, os cochichos, as perguntas mal disfarçadas. A cidade era pequena demais para que minha história não fosse conhecida, distorcida, aumentada nas rodas de fofoca. Na hora do recreio, fiquei sozinha num canto do pátio, desejando desaparecer. Foi quando ela se aproximou. Luzia, uma menina magrela, de tranças e sorriso fácil. Sentou-se ao meu lado sem cerimônia, ofereceu metade do seu sanduíche e começou a falar sobre como a professora de matemática tinha um bigode que parecia o do pai dela. Não perguntou sobre minha história, não me tratou como coitada. Apenas me ofereceu amizade, simples assim. Luzia se tornou minha primeira amiga de verdade. Com ela, reaprendi a brincar, a rir, a ser criança. Íamos juntas para a escola, estudávamos juntas, passávamos os fins de semana uma na casa da outra. Sua família me acolheu como se eu fosse uma filha, sem perguntas, sem julgamentos. Pela primeira vez desde a morte do meu pai, senti que pertencia a algum lugar. Os anos foram passando, as feridas mais superficiais foram cicatrizando. Terminei o primário, entrei no ginásio, comecei a sonhar com um futuro. Queria ser professora, como Dona Eunice. Queria fazer a diferença na vida de outras crianças. Dona Cecília apoiou meu sonho desde o início. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, Dorinha, ela dizia. E investiu nisso. Livros, materiais, aulas particulares quando eu tinha dificuldade em alguma matéria. Economizava para me mandar para uma boa escola na capital quando chegasse a hora. Quando estava com 15 anos, Dona Cecília adoeceu. No início eram apenas dores nas juntas, cansaço, coisas que ela atribuía à idade avançada. Mas logo ficou claro que era algo mais sério. O médico da cidade, após muitos exames, diagnosticou um câncer já em estágio avançado. Deu a ela poucos meses de vida. Foi minha vez de cuidar dela como ela tinha cuidado de mim. Deixei a escola temporariamente. Me dediquei integralmente a tornar seus últimos dias o mais confortáveis possível. Lia para ela quando seus olhos ficavam cansados demais. Penteava seus cabelos brancos que iam caindo aos poucos. Segurava sua mão nas noites em que a dor era forte demais para dormir. Em seus últimos dias, Dona Cecília me chamou para perto. Estava fraca, magra, apenas uma sombra da mulher forte que tinha me resgatado anos antes. Mas seus olhos ainda tinham aquele brilho especial, aquela força interior que sempre me inspirou. Dorinha, ela murmurou, segurando minha mão com as suas, agora frias e translúcidas. Preciso que me prometa uma coisa. Qualquer coisa, respondi, as lágrimas já embaçando minha visão. Prometa que não vai deixar o que aconteceu definir quem você é. Prometa que vai viver uma vida plena, feliz, que vai amar e se deixar ser amada, que vai seguir seus sonhos. Assenti, incapaz de falar através do nó que se formava na minha garganta. E mais importante, ela continuou, com um esforço visível. Prometa que vai lembrar sempre que você é forte, Dorinha. Mais forte do que todos os monstros que tentaram te quebrar. Prometi. E 3 dias depois, Dona Cecília partiu serenamente durante o sono, deixando um vazio imenso na minha vida, mas também um legado de amor, força e resiliência que carrego comigo até hoje. Depois do funeral, descobri que Dona Cecília tinha deixado tudo preparado, a casa, seus bens, uma poupança considerável. Tudo ficou para mim. Mais que isso,
Ela tinha arranjado para que eu ficasse sob a guarda de sua sobrinha, Carmen, uma mulher jovem e gentil que morava na capital e que veio para Brotas apenas para o enterro da tia e para me conhecer. Carmen me deu uma escolha. Podia ficar em Brotas, na casa que tinha sido de Dona Cecília, com uma governanta para cuidar de mim até atingir a maioridade. Ou podia ir com ela para São Paulo, onde teria mais oportunidades de estudo. A decisão foi difícil. Brotas era o que eu conhecia, onde tinha meus poucos amigos, onde as memórias, boas e ruins, estavam enraizadas. Mas algo dentro de mim, talvez aquela mesma força que Dona Cecília tinha visto, me impulsionava para um novo começo. Escolhi São Paulo. Aos 16 anos, deixei a pequena Brotas para trás e me mudei para a cidade grande, um mundo completamente diferente de tudo que eu conhecia. A adaptação não foi fácil. O barulho, a agitação, a impessoalidade das pessoas, tudo me assustava. Mas Carmen foi paciente, me deu tempo e espaço para me ajustar ao meu próprio ritmo. Terminei o ginásio numa escola particular, graças ao dinheiro que Dona Cecília tinha deixado. Não fiz muitos amigos, ainda carregava aquela desconfiança, aquele medo de me aproximar demais das pessoas, mas me dediquei aos estudos com uma determinação que surpreendia até os professores. Quando chegou a hora de decidir o que fazer depois, não tive dúvidas. Prestei para o curso normal, para me tornar professora. Passei em primeiro lugar, para orgulho de Carmen e, tenho certeza, de Dona Cecília onde quer que ela estivesse. Durante o curso, algo começou a mudar em mim. À medida que aprendia sobre desenvolvimento infantil, sobre psicologia, sobre como crianças reagem a traumas, comecei a entender melhor o que tinha acontecido comigo. Comecei a perceber que não tinha sido minha culpa, que não havia nada de errado comigo, que eu tinha sido vítima de pessoas doentes e cruéis. Essa compreensão foi libertadora. Não apagou as cicatrizes, não eliminou os pesadelos que ainda me visitavam ocasionalmente, mas me permitiu olhar para frente com mais clareza, com menos peso. Formei-me aos 19 anos e logo consegui um emprego numa escola primária na periferia de São Paulo. Eram crianças pobres, muitas com histórias de vida tão ou mais difíceis que a minha. Vi-me refletida nos olhares assustados de algumas, nos comportamentos agressivos de outras, na tristeza silenciosa das mais quietas. E foi aí que encontrei minha verdadeira vocação. Não era apenas ensinar a ler e escrever. Era ser para aquelas crianças o que Dona Cecília tinha sido para mim. Um porto seguro, uma luz no fim do túnel, alguém que acreditava nelas quando ninguém mais acreditava. Voltava para casa exausta todos os dias, mas com uma sensação de propósito que nunca tinha experimentado antes. Estava fazendo a diferença, estava transformando vidas, estava honrando a promessa que tinha feito a Dona Cecília de viver uma vida plena e significativa. Foi nessa escola que conheci Jorge, o professor de educação física. Ele era diferente de qualquer homem que eu já tinha conhecido. Gentil sem ser fraco, forte sem ser intimidador, engraçado sem ser cruel. As crianças o adoravam e eu, aos poucos, também comecei a admirá-lo. Nossa amizade cresceu lentamente, com respeito mútuo e genuíno interesse um pelo outro. Ele me convidava para tomar café após as aulas, me emprestava livros que achava que eu gostaria, me fazia rir com suas histórias sobre os desastres culinários que protagonizava. Demorei a perceber que estava me apaixonando. E quando percebi, o medo quase me paralisou. Os fantasmas do passado voltaram com força total. As mãos ásperas de seu Walter, seu hálito de bebida, a dor, o nojo, a vergonha. Como eu poderia amar alguém depois de tudo isso? Como poderia confiar em um homem o suficiente para deixá-lo se aproximar? Quase fugi. Quase pedi transferência para outra escola. Quase desisti antes mesmo de tentar. Mas então lembrei da promessa que tinha feito a Dona Cecília. Viver, amar, me deixar ser amada. Numa tarde de outono, contei tudo a Jorge. Sentados num banco de praça, as folhas secas caindo ao nosso redor como uma chuva dourada, abri meu coração e minha história. Falei sobre meu pai, sobre sua morte, sobre minha mãe, sobre seu Walter, sobre os abusos. Falei sobre Dona Cecília, sobre como ela me salvou, não apenas fisicamente,
mas emocionalmente. Falei sobre meus medos, minhas inseguranças, sobre como era difícil para mim confiar, me entregar. Jorge me escutou em silêncio, respeitoso, sem me interromper. Quando terminei, exausta e vulnerável como nunca tinha estado diante de ninguém, ele simplesmente pegou minha mão e a beijou suavemente. Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. Ele disse, os olhos marejados. Sua história não me assusta, Dorinha. Só me faz admirar ainda mais a mulher incrível que você se tornou apesar de tudo. Naquele momento, algo se curou dentro de mim. Não completamente. Algumas feridas nunca cicatrizam totalmente, mas o suficiente para me permitir dar um passo à frente, para arriscar, para tentar. Nosso namoro foi lento, respeitoso, cada passo dado com cuidado e consideração. Jorge nunca me pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. Quando os fantasmas apareciam, e eles apareciam com frequência no início, ele era paciente, me dava espaço, me lembrava que eu estava segura, que ele nunca me machucaria. Aos 21 anos, me casei com Jorge numa cerimônia simples, apenas com os amigos mais próximos e sua família, que me acolheu como filha. Carmen estava lá, é claro, radiante por me ver finalmente encontrando a felicidade que merecia. No altar, enquanto trocávamos votos, pensei em todas as pessoas que tinham feito parte da minha jornada até ali. Pensei no meu pai, com suas mãos calejadas e seu sorriso gentil. Pensei em Dona Cecília, que me ensinou o que era amor verdadeiro, incondicional. E, surpreendentemente, pensei até mesmo na minha mãe. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma espécie de compreensão triste pelo que poderia ter sido e não foi. Nosso primeiro ano de casados foi de adaptação, de aprendizado, de descobertas. Tive que desaprender o medo, tive que aprender a confiar, a me abrir, a ser vulnerável sem esperar ser machucada. Jorge foi meu parceiro nesse processo, paciente e amoroso, me mostrando a cada dia que nem todos os homens eram como seu Walter, que podia haver beleza e alegria na intimidade. Aos 23 anos, contra todas as probabilidades e medos, tive nossa primeira filha, Cecília, em homenagem à mulher que salvou minha vida. Segurar aquele pequeno ser nos braços, sentir seu calor, ver seu rostinho perfeito, foi como se um círculo se fechasse. Ali estava eu, que tinha sofrido tanto nas mãos de quem deveria me proteger, agora com a sagrada responsabilidade de proteger outra vida. Jurei naquele momento que minha filha nunca conheceria o tipo de dor que eu conheci, que cresceria cercada de amor, de segurança, de alegria, que saberia seu valor, sua força, sua importância no mundo. 2 anos depois, veio Antônio, nosso segundo filho, nomeado em homenagem ao meu pai, e nossa família ficou completa. Jorge era o pai que eu tinha sonhado para meus filhos, presente, carinhoso, firme quando necessário, mas nunca cruel, nunca abusivo. A vida não foi sempre fácil. Tivemos dificuldades financeiras, problemas de saúde, desafios como qualquer família. Mas enfrentamos tudo juntos, como parceiros, como amigos, como amantes. E em cada obstáculo superado, eu sentia minha força crescer, minha confiança se solidificar. Continuei lecionando, mas também voltei a estudar. Fiz especialização em psicopedagogia, focando especialmente em crianças traumatizadas. Queria dar a outras crianças o que Dona Cecília tinha me dado, uma chance de recomeçar, de curar, de crescer além das cicatrizes. Aos 30 anos, com o apoio de Jorge e usando parte da herança que Dona Cecília tinha deixado, abri um pequeno centro de apoio para crianças vítimas de abuso. Era um lugar acolhedor, onde oferecíamos não apenas terapia e acompanhamento escolar, mas também amor, compreensão, esperança. Casa Cecília, chamei-o, e no jardim da entrada plantei as mesmas rosas que meu pai cuidava com tanto carinho. Cada criança que passava por aquelas portas levava um pouco de mim, um pouco do meu pai, um pouco de Dona Cecília. E cada sorriso reconstruído, cada pesadelo superado, cada futuro resgatado era uma vitória não apenas para aquela criança, mas para mim também. Os anos passaram, os filhos cresceram, seguiram seus próprios caminhos. Jorge e eu envelhecemos juntos.
nosso amor amadurecendo como um bom vinho, ganhando profundidade, complexidade, riqueza. A Casa Cecília cresceu, se expandiu, se tornou uma referência no trabalho com crianças traumatizadas. E aqui estou eu agora, aos 87 anos, olhando para trás e vendo não apenas a dor, o sofrimento, as perdas, mas também a resiliência, o amor, as vitórias. Vejo uma vida que, apesar de ter começado nas sombras mais escuras, encontrou seu caminho para a luz. Não carrego mais vergonha, não carrego mais culpa. Carrego cicatrizes, sim, elas são parte de quem sou, testemunhas do que sobrevivi, medalhas de uma guerra que quase me destruiu, mas não conseguiu. E se existe uma mensagem que gostaria de deixar para quem está me assistindo, especialmente para quem está passando por seu próprio vale de sombras, é esta. Os monstros parecem invencíveis, a noite parece interminável, a dor parece insuportável. Mas você é mais forte do que imagina. A luz do outro lado. A cura. A vida, plena, alegre, significativa, esperando por você. Acordei na cama macia do quarto de hóspedes da casa de Dona Cecília, sentindo uma mistura de alívio e pavor. Alívio por estar longe daquele inferno que tinha se tornado minha casa. Pavor porque sabia que minha mãe não desistiria tão facilmente. Ela era como um animal ferido agora, mais perigosa do que nunca. Dona Cecília entrou no quarto trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. Me lembro de como o sol da manhã iluminava seus cabelos brancos, dando-lhe uma aparência quase angelical. Suas mãos, enrugadas pelo tempo, tremiam levemente enquanto colocava a bandeja sobre o criado mudo. "Dorinha, minha querida, precisamos conversar", ela disse sentando-se na beirada da cama. E então, com uma gentileza que eu raramente tinha experimentado na vida, explicou que tinha chamado a polícia, que havia contado sobre os abusos, que um médico viria me examinar. O pânico me consumiu. Não porque temia que não acreditassem em mim, mas porque sabia o que significava expor aquela história. Todos na cidade saberiam. Todos olhariam para mim e veriam não a Dorinha, filha do seu Antônio jardineiro, mas a menina abusada, a coitadinha, a vítima. "Não posso", murmurei, abraçando os joelhos contra o peito. "Ela vai vir atrás de mim", ela prometeu. Dona Cecília segurou minhas mãos entre as suas. "Olhe para mim, Dorinha", pediu com firmeza. "Sua mãe não pode mais te machucar. Nem ela. Nem ninguém. Eu não vou permitir." Havia tanta certeza em sua voz que, por um instante, acreditei nela. Mas o medo tinha raízes profundas demais. "A senhora não entende", sussurrei. "Ela vai encontrar um jeito." Naquela mesma tarde, enquanto o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranja, ouvi os gritos. Estavam do lado de fora da casa, a voz inconfundível da minha mãe misturada com outras vozes que não reconheci de imediato. "Cadê minha filha? Quero minha filha de volta! Essa velha roubou minha filha!" Corri para a janela e vi a cena que ficaria gravada na minha memória para sempre. Minha mãe, desgrenhada, com as roupas sujas e rasgadas, gritando no portão da casa de Dona Cecília. Ao lado dela estava seu Walter, segurando-a pelo braço como se temesse que ela fosse fazer alguma loucura. E em frente aos dois, barrando a entrada, estavam o delegado e 2 policiais. "A senhora está detida, Dona Helena", ouvi o delegado dizer com uma voz firme. "Temos denúncias graves contra a senhora e contra esse homem." "Que denúncias? Quem disse?" "Foi aquela velha intrometida, não foi? O que ela inventou sobre mim?" Seu Walter, percebendo a gravidade da situação, tentou fugir. Soltou o braço da minha mãe e deu meia volta, correndo pela rua de terra. Um dos policiais foi atrás dele, enquanto o outro segurava minha mãe, que agora se debatia violentamente. "Dorinha!" ela gritou, olhando para a janela onde eu estava. Nossos olhos se encontraram por um instante e o que vi nos dela me gelou até os ossos. Não era minha mãe quem estava ali. Era um monstro, consumido pelo ódio, pela loucura, pelo desespero. "Você vai se arrepender disso. Você vai pagar pelo que fez." Recuei, tremendo da cabeça aos pés. Dona Cecília apareceu ao meu lado, fechou a cortina com um gesto firme e me abraçou enquanto eu soluçava incontrolavelmente. "Acabou, minha querida", ela murmurou contra meus cabelos. Acabou. Mas não tinha acabado.
não completamente. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de depoimentos, exames médicos, visitas de assistentes sociais, conversas com o juiz. Para uma menina de 10 anos, era avassalador. Cada vez que tinha que recontar o que tinha acontecido, era como reviver tudo novamente. As palavras arranhavam minha garganta como cacos de vidro, deixando um gosto amargo na boca. Seu Walter foi capturado tentando pegar um ônibus para São Paulo. Negou tudo inicialmente, mas quando confrontado com as evidências dos abusos e com o testemunho de vizinhos que tinham ouvido os gritos, acabou confessando. Foi condenado a 15 anos de prisão, embora, naquela época, crimes como aquele raramente resultassem em penas tão longas. Minha mãe foi considerada doente mental após avaliação psiquiátrica. Diagnosticaram-na com esquizofrenia, transtorno bipolar e diversas outras condições que eu, criança, mal conseguia pronunciar. Foi internada compulsoriamente num hospital psiquiátrico em São Paulo, onde ficaria por tempo indeterminado. O juiz concedeu a guarda temporária a Dona Cecília, para alívio meu. A ideia de ir para um orfanato, ou pior, ser mandada para algum parente distante que nem conhecia, me aterrorizava. Pela primeira vez em meses, pude respirar um pouco mais aliviada. Mas a paz tinha um preço. A cidade inteira comentava o caso. Para onde quer que eu fosse, sentia os olhares, ouvia os cochichos. É ela, a filha da louca. Coitadinha, o que fizeram com ela? Será que está marcada para sempre? Dona Cecília percebeu meu sofrimento e decidiu me proteger da única maneira que podia, mantendo-me em casa por um tempo, longe dos olhares e comentários cruéis. Contratou uma professora particular, Dona Eunice, uma senhora de meia idade com olhos bondosos e uma paciência infinita. 3 vezes por semana, ela vinha me ensinar as matérias que eu estava perdendo na escola. Você é inteligente, Dorinha, ela me dizia, quando eu conseguia resolver um problema difícil de matemática ou ler um texto sem errar. Tem uma luz especial. Aquelas palavras, tão simples, eram como bálsamo para meu coração ferido. Por tanto tempo, tinha ouvido que não prestava, que era um fardo, que era culpada pela infelicidade da minha mãe. Agora, alguém enxergava valor em mim. Dona Cecília também fazia sua parte na minha recuperação. Com uma delicadeza infinita, foi me ensinando a confiar novamente, a não me assustar cada vez que alguém levantava a voz ou fazia um movimento brusco, a não me esconder quando visitas chegavam, a me olhar no espelho e ver uma menina digna de amor e respeito, não o receptáculo de vergonha e culpa que minha mãe tinha me feito acreditar que eu era. Uma das melhores coisas que ela fez foi me ensinar a cuidar do jardim. Como filha de jardineiro, eu já tinha alguma noção, mas foi com Dona Cecília que realmente aprendi a amar as plantas. Havia algo de profundamente terapêutico em afundar as mãos na terra, em ver uma semente que plantei se transformar em uma flor, em cuidar de algo frágil e vê-lo crescer forte. As plantas são como pessoas, Dorinha, ela me dizia, repetindo sem saber as palavras do meu pai. Cada uma precisa de um cuidado diferente. Algumas precisam de mais sol, outras de mais sombra. Algumas gostam de muita água, outras de pouca. Mas todas, sem exceção, precisam de amor e atenção. Aos poucos, muito lentamente, fui me reconstruindo. As feridas não desapareceram magicamente. Algumas nunca desapareceriam completamente, mas começaram a cicatrizar. Os pesadelos, que inicialmente me visitavam todas as noites, foram ficando menos frequentes. O medo constante, aquela sensação de estar sempre à beira de um abismo, começou a dar lugar a uma cautela saudável, a um discernimento que me permitia diferenciar perigos reais de fantasmas do passado. Quase um ano após ter sido acolhida por Dona Cecília, recebi a notícia que mudaria o curso da minha vida. O juiz tinha decidido conceder a ela minha guarda permanente. Eu não precisaria mais temer ser mandada para longe, para um lugar desconhecido. Poderia ficar ali, naquela casa que tinha se tornado meu refúgio, com aquela mulher que, sem nenhuma obrigação, tinha escolhido me amar e proteger. Agora é oficial, Dona Cecília disse, mostrando-me os papéis com um sorriso radiante. Você é minha filha perante a lei, como já era no meu coração. Chorei.
mas pela primeira vez em muito tempo, foram lágrimas de alívio, de alegria, de gratidão. Abracei aquela senhora frágil que tinha se tornado meu porto seguro e prometi a mim mesma que um dia, quando fosse adulta, faria por outras crianças o que ela estava fazendo por mim. No meu aniversário de 11 anos, Dona Cecília preparou uma pequena festa. Apenas nós duas, Dona Eunice e Luzia, uma menina da minha idade que morava 2 casas adiante e que, apesar de saber da minha história, nunca tinha me tratado diferente por causa disso. Havia um bolo de chocolate, meu preferido, balões coloridos e até presentes. Coisas simples, mas escolhidas com tanto carinho que me fizeram sentir a pessoa mais especial do mundo. Foi nesse dia que decidi que queria voltar à escola. Estava cansada de me esconder, de deixar que o medo ditasse minha vida. Queria ser uma menina normal, com amigos, com uma rotina, com sonhos além das paredes da casa de Dona Cecília. Tem certeza, minha querida? Ela perguntou, preocupação evidente em seus olhos bondosos. Sabe que os comentários podem continuar, que pode ser difícil no começo. Tenho, respondi, com uma firmeza que surpreendeu a nós duas. Não posso ficar escondida para sempre. E além disso, acrescentei com um pequeno sorriso. Tenho você para voltar no final do dia. Meu retorno à escola foi exatamente como esperávamos. Difícil. Os olhares, os cochichos, as perguntas indiscretas, tudo estava lá. Mas também havia Luzia, que fez questão de sentar ao meu lado, de me incluir nas brincadeiras, de me defender quando os comentários ficavam cruéis demais. E para minha surpresa, havia outros colegas que, após o choque inicial, começaram a me tratar normalmente, como se eu fosse apenas a Dorinha, não a menina da história. A professora, uma jovem recém-formada chamada Teresa, também foi fundamental nesse processo. Sem fazer alarde, sem me tratar como coitadinha, ela simplesmente garantiu que eu me sentisse acolhida e segura na sala de aula. Quando notava que o assunto estava ficando pesado demais para mim, sutilmente redirecionava a conversa. Quando percebia que eu estava tendo um dia particularmente difícil, encontrava uma desculpa para me deixar ajudá-la com alguma tarefa, dando-me um propósito, uma distração. Os anos foram passando, e com eles as feridas mais superficiais foram cicatrizando. Completei o primário, entrei no ginásio, comecei a sonhar com um futuro. Queria ser professora, como Dona Eunice e Dona Teresa. Queria fazer a diferença na vida de outras crianças. Dona Cecília apoiou meu sonho desde o início. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, Dorinha, ela dizia. Economizava para me mandar para uma boa escola na capital quando chegasse a hora. Quando eu tinha 15 anos, Dona Cecília adoeceu. No início eram apenas dores nas juntas, cansaço, coisas que ela atribuía à idade avançada. Mas logo ficou claro que era algo mais sério. O médico da cidade, após muitos exames, diagnosticou um câncer avançado. Deu a ela poucos meses de vida. Foi minha vez de cuidar dela como ela tinha cuidado de mim. Deixei a escola temporariamente. Me dediquei integralmente a tornar seus últimos dias o mais confortáveis possível. Lia para ela quando seus olhos ficavam cansados demais, penteava seus cabelos brancos que iam caindo aos poucos, segurava sua mão nas noites em que a dor era forte demais para dormir. Em seus últimos dias, com a voz fraca, mas os olhos ainda cheios daquela luz especial, Dona Cecília me fez prometer que não deixaria o passado definir meu futuro, que viveria plenamente, que buscaria a felicidade que merecia. 2 meses antes do meu aniversário de 16 anos, ela partiu serenamente durante o sono. O vazio que deixou foi imenso, uma dor diferente de qualquer uma que eu já tinha sentido. Não era a dor aguda e violenta dos abusos, nem o desespero sufocante de perder meu pai. Era uma tristeza profunda, mesclada com gratidão, com amor, com a certeza de que tinha sido abençoada por ter tido aquela mulher extraordinária em minha vida, mesmo que por pouco tempo. O testamento de Dona Cecília revelou que ela tinha pensado em tudo. A casa, seus bens, uma poupança considerável. Tudo ficou para mim. Mais que isso, ela tinha arranjado para que eu ficasse sob a guarda de sua sobrinha, Carmen, uma mulher jovem e gentil que morava em São Paulo e que veio para Brotas apenas para o enterro da tia e para me conhecer. Carmen
me deu uma escolha. Podia ficar em Brotas, na casa que tinha sido de Dona Cecília, com uma governanta para cuidar de mim até a maioridade. Ou podia ir com ela para São Paulo, onde teria mais oportunidades de estudo. Escolhi São Paulo. Aos 16 anos, deixei Brotas para trás e me mudei para a cidade grande, um mundo completamente diferente de tudo que eu conhecia. Luzia chorou ao se despedir, prometendo me visitar nas férias. A casa de Dona Cecília foi alugada para uma família jovem, com o dinheiro indo para uma conta em meu nome, para ser usada quando eu completasse 18 anos. A adaptação à vida em São Paulo não foi fácil. O barulho, a agitação, a impessoalidade das pessoas, tudo me assustava. Mas Carmen foi paciente, me deu tempo e espaço para me ajustar no meu próprio ritmo. Entrei para uma boa escola, graças ao dinheiro que Dona Cecília tinha deixado. Não fiz muitos amigos, ainda carregava aquela desconfiança, aquele medo de me aproximar demais das pessoas. Mas me dediquei aos estudos com uma determinação que surpreendia até os professores. Foi nessa época que comecei a trabalhar meio período numa cafeteria perto de casa. Não precisava do dinheiro, já que a herança de Dona Cecília e o aluguel da casa em Brotas me davam uma segurança financeira que muitas moças da minha idade não tinham. Mas queria a experiência, a independência, a sensação de estar construindo algo por mim mesma. A cafeteria pertencia a um casal de italianos, os Rizzo, que tinham vindo para o Brasil ainda jovens, fugindo da pobreza do pós-guerra na Itália. Dona Maria, a esposa, tinha um jeito maternal que me lembrava um pouco Dona Cecília. Seu Alberto, o marido, era mais reservado, mas tinha um coração enorme que escondia por trás de uma fachada de durão. "Você tem jeito pra coisa, menina", ele me dizia, quando eu aprendia rapidamente a operar a máquina de café, a atender os clientes com um sorriso, a equilibrar várias bandejas ao mesmo tempo. "Um dia vai ter seu próprio negócio, vai ver só." Aquelas palavras plantaram uma semente em mim. Nunca tinha pensado em ter meu próprio negócio, sempre imaginara seguir a carreira de professora. Mas percebi que gostava do ambiente da cafeteria, do ritmo acelerado, do contato com os clientes. Gostava de ver a satisfação nos rostos das pessoas quando serviam algo delicioso, da sensação de criar pequenos momentos de felicidade em meio à rotina agitada da cidade grande. Quando completei 18 anos, prestei vestibular para o curso normal, como sempre sonhara. Passei em primeiro lugar, para orgulho de Carmen e, tenho certeza, de Dona Cecília onde quer que ela estivesse. Mas decidi fazer também um curso técnico de administração à noite. Queria estar preparada para qualquer caminho que a vida me apresentasse. Durante os 4 anos seguintes, dividi meu tempo entre os estudos e o trabalho na cafeteria, que agora já não era mais meio período, mas integral. Os Rizzo tinham me promovido a gerente, confiando em mim para abrir e fechar o estabelecimento, para lidar com os fornecedores, para treinar os novos funcionários. Foi ali, na cafeteria dos Rizzo, que conheci Jorge, um jovem professor que vinha todas as manhãs antes de dar aulas. Ele sempre pedia o mesmo: café preto sem açúcar e um pão de queijo. Sentava-se na mesma mesa junto à janela, lia o jornal, às vezes corrigia trabalhos de alunos. Nossa história começou de forma lenta, gradual. Primeiro, apenas sorrisos educados enquanto eu servia seu café. Depois, breves comentários sobre o tempo, sobre alguma notícia no jornal que ele estava lendo. Um dia, ele esqueceu um livro na mesa. O Pequeno Príncipe, uma edição antiga, com as páginas já amareladas. Guardei para devolver no dia seguinte. "É meu livro favorito", ele disse quando o entreguei, um sorriso iluminando seu rosto de um jeito que fez meu coração pular uma batida. O que seria dele estar sempre em perigo de ser esquecido por uma rosa? "Deve-se cativar", respondi sem pensar, citando outra passagem do livro. Seus olhos se arregalaram de surpresa e prazer. "Você leu, muitas vezes. Também é meu favorito." Foi o início de muitas conversas sobre livros, sobre filmes, sobre sonhos e medos. Jorge era diferente de qualquer homem que eu já tinha conhecido. Gentil sem ser fraco, forte sem ser intimidador, engraçado sem ser cruel. Aos poucos, sem que eu percebesse, as muralhas que tinha erguido ao redor do meu coração começaram a apresentar pequenas rachaduras.
Demorei a perceber que estava me apaixonando. E quando percebi, o medo quase me paralisou. Os fantasmas do passado voltaram com força total. As mãos ásperas de seu Walter, seu hálito de bebida, a dor, o nojo, a vergonha. Como eu poderia amar alguém depois de tudo isso? Como poderia confiar em um homem o suficiente para deixá-lo se aproximar? A primeira vez que Jorge me convidou para sair, um simples convite para assistir a uma peça de teatro, quase recusei. Mas então, lembrei da promessa que tinha feito a Dona Cecília: viver, amar, me deixar ser amada. Nosso namoro foi lento, respeitoso, cada passo dado com cuidado e consideração. Jorge nunca me pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. Quando os fantasmas apareciam, e eles apareciam com frequência no início, ele era paciente, me dava espaço, me lembrava que eu estava segura, que ele nunca me machucaria. 1 ano depois de começarmos a namorar, formei-me no curso normal e no técnico de administração. Foi quando seu Alberto, já idoso e cansado, me chamou para uma conversa séria. Maria e eu estamos pensando em voltar para a Itália, ele disse, a voz embargada pela emoção. Queremos ver nossa terra antes de morrer. Queremos estar perto dos netos que nasceram lá e que mal conhecemos. Meu coração apertou com a perspectiva de perder aquelas pessoas que tinham se tornado como família para mim. Mas entendia seu desejo. Respeitava sua decisão. E a cafeteria? Perguntei, preocupada com meu emprego, com os outros funcionários. Queremos vender, ele respondeu. E então, para minha completa surpresa, acrescentou. Para você, Dorinha. Ninguém conhece este lugar melhor que você. Ninguém o ama mais que você. Podemos fazer um preço justo, ajudar com os papéis, facilitar o pagamento. Fiquei sem palavras, o coração batendo acelerado com a mistura de medo e excitação. Ter meu próprio negócio, algo que construí com minhas próprias mãos, algo que ninguém poderia tirar de mim. Era um sonho que nem sabia que tinha até aquele momento. Usando a herança de Dona Cecília, que tinha administrado com cuidado todos esses anos, comprei a cafeteria. Jorge me apoiou em cada passo, ajudando com a papelada, dando ideias para pequenas reformas, estando ao meu lado nas noites em que o medo do fracasso me mantinha acordada. No meu aniversário de 23 anos, depois de um dia especialmente cansativo, mas gratificante na cafeteria, Jorge me levou para jantar num restaurante elegante no centro da cidade. Estava nervoso, inquieto, algo raro nele que geralmente era a imagem da tranquilidade. Depois da sobremesa, pegou minha mão sobre a mesa e me olhou nos olhos com tanta intensidade que senti meu coração acelerar. Dorinha, ele começou, a voz ligeiramente trêmula. Conhecer você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você é forte, inteligente, compassiva, e a cada dia me mostra um novo motivo para te admirar. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples mas elegante brilhava sob a luz suave do restaurante. Não estou oferecendo perfeição, ele disse, em palavras que ecoavam as de Dona Cecília anos antes. Apenas um amor honesto, e o compromisso de sempre respeitar quem você é. Você me daria a honra de se casar comigo? As lágrimas embaçaram minha visão, mas através delas vi não apenas o homem que amava, mas também todas as pessoas que tinham me ajudado a chegar até ali. Meu pai, com seu sorriso gentil e mãos calejadas, Dona Cecília com sua sabedoria e amor incondicional, Carmen com sua paciência e compreensão, os Riso com sua confiança e generosidade. Vi a menina quebrada que tinha sido e a mulher forte que tinha me tornado apesar de tudo. Sim, respondi, a voz embargada pela emoção. Sim, eu quero me casar com você. Casamo-nos 6 meses depois, numa cerimônia simples na mesma igreja onde meu pai tinha sido enterrado tantos anos antes. Carmen estava lá, é claro, radiante por me ver finalmente encontrando a felicidade que merecia. Os Riso vieram especialmente da Itália para a ocasião, trazendo como presente um conjuntinho de xícaras de porcelana para café. Para quando você expandir o negócio? Disse Dona Maria com uma piscadela. No altar, enquanto trocávamos votos, pensei em todas as pessoas que tinham feito parte da minha jornada até ali. Pensei no meu pai,
com suas mãos calejadas e seu sorriso gentil. Pensei em Dona Cecília, que me ensinou o que era amor verdadeiro, incondicional. E, surpreendentemente, pensei até mesmo na minha mãe. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma espécie de compreensão triste pelo que poderia ter sido e não foi. Nosso primeiro ano de casados foi de adaptação, de aprendizado, de descobertas. Tive que desaprender o medo, tive que aprender a confiar, a me abrir, a ser vulnerável sem esperar ser machucada. Jorge foi meu parceiro nesse processo, paciente e amoroso, me mostrando a cada dia que nem todos os homens eram como seu Walter, que podia haver beleza e alegria na intimidade. Aos 25 anos, contra todas as probabilidades e medos, tive nossa primeira filha, Cecília, em homenagem à mulher que salvou minha vida. Segurar aquele pequeno ser nos braços, sentir seu calor, ver seu rostinho perfeito. Foi como se um círculo se fechasse. Ali estava eu, que tinha sofrido tanto nas mãos de quem deveria me proteger, agora com a sagrada responsabilidade de proteger outra vida. Jurei naquele momento que minha filha nunca conheceria o tipo de dor que eu conheci, que cresceria cercada de amor, de segurança, de alegria, que saberia seu valor, sua força, sua importância no mundo. 2 anos depois, veio Antônio, nosso segundo filho, nomeado em homenagem ao meu pai, e nossa família ficou completa. Jorge era o pai que eu tinha sonhado para meus filhos, presente, carinhoso, firme quando necessário, mas nunca cruel, nunca abusivo. A cafeteria prosperou sob minha administração. Expandi o cardápio, contratei mais funcionários, renovei a decoração para torná-la mais aconchegante e acolhedora. Jorge continuou lecionando, apaixonado pelo que fazia, inspirando gerações de alunos com seu conhecimento e entusiasmo. A vida não foi sempre fácil. Tivemos dificuldades financeiras, problemas de saúde, desafios como qualquer família. Mas enfrentamos tudo juntos, como parceiros, como amigos, como amantes. E em cada obstáculo superado, eu sentia minha força crescer, minha confiança se solidificar. Aos 30 anos, impulsionada pelo desejo de ajudar outras crianças que estavam passando pelo que passei, transformei a cafeteria em um espaço que ia além de servir café e comida. Nas tardes de terça e quinta, depois do horário comercial, abríamos as portas para crianças de um orfanato próximo. Servíamos chocolate quente, contávamos histórias, oferecíamos um ambiente acolhedor onde elas podiam simplesmente ser crianças, sem as pressões e traumas que muitas carregavam. Esse projeto, que começou despretensiosamente, cresceu ao longo dos anos. Voluntários se juntaram a nós, doações começaram a chegar, profissionais ofereceram seus serviços gratuitamente, psicólogos, médicos, professores. Em 1975, com os filhos já crescidos, Cecília com 10 anos e Antônio com 8, e a cafeteria bem estabelecida sob a gerência de funcionários confiáveis, decidi formalizar o que tinha começado como um projeto de coração. Fundei a Casa Cecília, um centro de apoio para crianças vítimas de abuso e negligência. Era um lugar acolhedor, onde oferecíamos não apenas terapia e acompanhamento escolar, mas também amor, compreensão, esperança. No jardim da entrada, plantei as mesmas rosas que meu pai cuidava com tanto carinho. Cada criança que passava por aquelas portas levava um pouco de mim, um pouco do meu pai, um pouco de Dona Cecília, e cada sorriso reconstruído, cada pesadelo superado, cada futuro resgatado era uma vitória não apenas para aquela criança, mas para mim também. Os anos passaram, os filhos cresceram, seguiram seus próprios caminhos. Cecília tornou-se advogada, especializando-se em direitos da infância e juventude. Antônio seguiu o caminho da medicina, tornando-se pediatra, dedicando-se especialmente a crianças que tinham passado por traumas. Jorge e eu envelhecemos juntos, nosso amor amadurecendo como um bom vinho, ganhando profundidade, complexidade, riqueza. A Casa Cecília cresceu, se expandiu, se tornou uma referência no trabalho com crianças traumatizadas. Recebi prêmios, reconhecimentos, convites para falar em congressos e universidades.
Mas nada disso se comparava à alegria simples de ver uma criança que chegava quebrada, desconfiada, ferida, gradualmente florescer, encontrar sua voz, recuperar sua capacidade de sonhar. Quando Jorge faleceu, aos 70 anos, vítima de um AVC fulminante, ironicamente, a mesma causa da morte do meu pai tantos anos antes, pensei que não suportaria. A dor era imensa. O vazio deixado por sua ausência parecia impossível de prenhar. Mas tinha aprendido, ao longo de uma vida nem sempre fácil, mas imensamente rica, que somos mais fortes do que imaginamos, que a dor, por mais intensa que seja, não nos destrói completamente se não permitirmos. Continuei meu trabalho na Casa Cecília, agora com a ajuda dos meus filhos e netos. Continuei compartilhando minha história, porque percebi que, ao fazê-lo, dava permissão para outras pessoas compartilharem as suas próprias histórias de dor e superação. E agora, aos 87 anos, olho para trás e vejo não apenas a dor, o sofrimento, as perdas, mas também a resiliência, o amor, as vitórias. Vejo uma vida que, apesar de ter começado nas sombras mais escuras, encontrou seu caminho para a luz. Não carrego mais vergonha, não carrego mais culpa. Carrego cicatrizes, sim. Elas são parte de quem sou, testemunhas do que sobrevivi. Medalhas de uma guerra que quase me destruiu, mas não conseguiu. Eu poderia ter me tornado amarga, ressentida, fechada para o mundo. Poderia ter permitido que o mal que fizeram comigo definisse quem eu era, quem eu seria. Mas escolhi outro caminho. Escolhi transformar dor em propósito. Escolhi ser para outros o que Dona Cecília foi para mim. Uma luz no fim do túnel, uma mão estendida, uma chance de recomeçar. Hoje, quando olho nos olhos dos meus netos, quando vejo meus bisnetos correndo pelo jardim da casa que Jorge e eu construímos com tanto amor, sinto uma gratidão tão profunda que mal consigo expressar em palavras. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão por ter encontrado pessoas que me ajudaram a reconstruir não apenas minha vida, mas minha capacidade de confiar, de amar, de sonhar. Ainda sonho com minha mãe às vezes. Não com a mulher destruída pela doença mental e pelo ódio que me perseguiu naqueles últimos meses, mas com a mulher que ela poderia ter sido se tivesse recebido ajuda a tempo, se tivesse conseguido vencer seus próprios demônios. Acordo desses sonhos não com medo ou raiva, mas com uma tristeza tranquila pelo que poderia ter sido e não foi. Soube, muitos anos depois, que ela morreu naquele mesmo hospital psiquiátrico onde foi internada, sem nunca ter recebido alta. Não fui ao enterro, não por rancor, mas porque àquela altura ela já era mais uma estranha para mim do que a mulher que me deu a luz. Mas acendi uma vela por ela. Rezei para que tivesse encontrado a paz que nunca conheceu em vida. Quanto a seu Walter, ele cumpriu apenas 7 dos 15 anos de sua sentença, sendo libertado por bom comportamento, algo comum naquela época para esse tipo de crime. Desapareceu depois disso, sumiu no mundo. Por muitos anos temi que um dia ele pudesse me encontrar, me fazer mal novamente. Mas com o tempo, percebi que o verdadeiro poder que ele tinha sobre mim não estava na possibilidade de me encontrar fisicamente, mas no medo que eu alimentava. E quando deixei esse medo ir embora, foi como se ele também tivesse desaparecido completamente da minha vida. Engraçado como a vida dá voltas, não é? A menina assustada que um dia fugiu por aquelas ruas de terra, sangrando e chorando, sem saber para onde ir, hoje é uma senhora de cabelos brancos, cercada de amor, respeitada na comunidade, com uma família grande e unida, com um legado de esperança e cura para centenas de crianças que passaram pela Casa Cecília ao longo das décadas. Se pudesse dizer algo para aquela menina assustada que eu fui, diria que vai ficar tudo bem, que vai doer e muito por um tempo que vai parecer interminável, que as cicatrizes nunca vão desaparecer completamente, mas que um dia ela vai olhar para trás e ver não apenas a dor, mas também a força, a resiliência, a capacidade incrível do ser humano de se reconstruir mesmo depois das piores devastações. Diria também que ela vai encontrar amor, um amor verdadeiro, respeitoso, gentil.
tão diferente da brutalidade que conheceu nas mãos de quem deveria protegê-la. Que vai ter filhos e, através deles, a chance de quebrar o ciclo de abuso, de criar uma nova história para sua família. Que cada vez que abraçar seus filhos, cada vez que os proteger, cada vez que lhes mostrar o que é amor verdadeiro, estará curando não apenas o futuro, mas também seu próprio passado. E talvez o mais importante, diria que um dia ela vai olhar no espelho e não ver mais uma vítima, uma sobrevivente, mas simplesmente uma mulher, completa, valiosa, digna de amor e respeito não apesar de sua história, mas incluindo cada capítulo dela. Cicatrizes que viraram sabedoria. O que aprendi depois de tantos anos carregando esta história? Se tem uma coisa que aprendi em meus 87 anos de vida, é que o sofrimento, por si só, não ensina nada. É o que fazemos com ele que determina se nos destruirá ou nos fortalecerá. É a forma como o encaramos, como o processamos, como o transformamos que faz toda a diferença. Para quem está assistindo esse vídeo e talvez esteja passando por seu próprio vale de sombras, gostaria de compartilhar algumas lições que a vida me ensinou. Não são grandes revelações, não são fórmulas mágicas. São apenas pequenas verdades que fui recolhendo ao longo do caminho, como quem colhe flores silvestres à beira da estrada. Primeira lição: o tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas. Há dores que nunca desaparecem completamente, traumas que ficam conosco de uma forma ou de outra pelo resto de nossas vidas. Mas com o tempo, aprendemos a carregar esses fardos de maneira diferente. Eles se tornam mais leves, menos invasivos, menos definidores de quem somos. Segunda lição: perdoar não significa esquecer ou justificar. Durante muito tempo, achei que perdoar minha mãe ou seu Walter significaria de alguma forma diminuir a gravidade do que fizeram, dizer que estava tudo bem quando claramente não estava. Mas com o tempo, entendi que o perdão não era para eles, era para mim. Era soltar o peso do ódio, da raiva, do ressentimento que eu carregava. Não porque eles mereciam, mas porque eu merecia paz. Terceira lição: somos mais fortes do que imaginamos. Quando olho para trás e vejo tudo o que enfrentei, tudo o que sobrevivi, às vezes mal acredito que aquela menina quebrada e assustada e eu somos a mesma pessoa. Todos nós temos dentro de nós uma força que só descobrimos quando somos empurrados para além dos nossos limites, quando não temos escolha, a não ser seguir em frente ou desistir completamente. Quarta lição: nunca subestime o impacto de um ato de bondade. Dona Cecília não tinha nenhuma obrigação de me acolher, de lutar por mim, de me dar um lar e uma chance de recomeçar. Ela fez isso puramente por compaixão, por um senso de humanidade que transcendia qualquer dever ou responsabilidade. E esse único ato de bondade mudou completamente o curso da minha vida. Nunca sabemos quantas vidas podemos tocar, quantos destinos podemos alterar com um simples gesto de amor genuíno. Quinta lição: a cura não é um destino, é uma jornada. Não existe um ponto em que podemos dizer: pronto, agora estou curada. A cura acontece em camadas, em ciclos, em espirais que às vezes nos levam de volta a lugares que pensávamos já ter superado. E tudo bem. Cada volta na espiral nos encontra um pouco mais fortes, um pouco mais sábios, um pouco mais gentis conosco mesmos. Sexta lição: nossa história não nos define, mas nos molda. Por muito tempo tentei fugir do meu passado, fingir que aquela menina abusada não era eu, que aquela história terrível tinha acontecido com outra pessoa. Mas eventualmente entendi que aceitar minha história não significava ser derrotada por ela. Significava reconhecer sua influência na pessoa que me tornei, sem permitir que ela ditasse quem eu poderia ser. Sétima lição: a família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que escolhemos e que construímos ao longo da vida. Minha família de sangue me falhou da pior maneira possível. Mas encontrei família em Dona Cecília, em Jorge, nos amigos que fiz ao longo do caminho, nas crianças que ajudei na Casa Cecília. Laços de amor, respeito e cuidado mútuo são muito mais fortes e significativos que meros laços de sangue. Oitava lição:
Ajudar outros a curar nos ajuda a curar a nós mesmos. Cada vez que estendia a mão para uma criança que tinha passado por experiências semelhantes às minhas, cada vez que via o medo em seus olhos ser gradualmente substituído por confiança e esperança, uma pequena parte de mim também se curava. Há uma magia poderosa em transformar nossa própria dor em algo que alivia a dor dos outros. 9ª lição. É possível amar profundamente, mesmo depois de ter sido profundamente ferido. Por muito tempo achei que nunca seria capaz de amar ou ser amada de verdade. Que estava quebrada demais, danificada demais. Mas o amor encontra um jeito. Ele se infiltra pelas rachaduras, preenche os espaços vazios, ilumina os cantos escuros. E quando finalmente nos permitimos recebê-lo, descobrimos que nossas cicatrizes não nos tornam menos dignos de amor. Pelo contrário, elas são parte do mapa que nos trouxe até aqui. 10ª e última lição. Nunca é tarde demais para recomeçar. Cada manhã é uma nova oportunidade, cada respiro, uma nova chance. Enquanto houver vida, há possibilidade de mudança, de crescimento, de transformação. Aos 10 anos, achei que minha vida tinha acabado quando meu pai morreu. Aos 20, quando comecei a trabalhar na cafeteria, achei que tinha finalmente encontrado meu caminho. Aos 30, quando fundei a Casa Cecília, senti que estava cumprindo meu propósito. Aos 60, quando perdi Jorge, achei que nunca mais encontraria alegria. E aqui estou eu, aos 87, ainda aprendendo, ainda crescendo, ainda descobrindo novas facetas de mim mesma e do mundo. Se essa história tocou seu coração, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. É muito importante para mim saber que minhas palavras estão alcançando pessoas, que minha experiência pode de alguma forma iluminar o caminho de alguém que está agora onde eu já estive. E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras senhoras como eu, palavras de fé e esperança para começar bem o dia. É uma comunidade acolhedora, onde você pode encontrar apoio e amizade. Porque no final das contas, é isso que nos salva. Saber que não estamos sozinhos em nossas lutas, que outros caminharam por vales semelhantes e encontraram seu caminho de volta à luz. Que nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, podem servir de farol para alguém perdido na escuridão. Meu nome é Maria das Dores Ferreira, mas todos me conhecem como Dona Dorinha. Tenho 87 anos e esta é minha história. Não de vitimização, mas de vitória. Não de destruição, mas de reconstrução. Não de desespero, mas de esperança. E se há algo que desejo deixar como legado, é a certeza de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Sempre.